Olá, queridos. Graça e paz. Eu gostaria de falar com você aqui rapidamente a respeito da importância da nossa mente. Nós somos mentais, o mundo é mental. A mente tem um papel mais importante e central do que você costuma imaginar. Pensamentos são coisas, pensamentos são ferramentas, pensamentos são coisas que decidem, que definem, que determinam as ações e acontecimentos. Tudo que você vê, desde uma construção até uma conversa ou uma invenção, tudo passou pelo terreno do pensamento antes de se tornar ação. Suas ações são filhas dos seus pensamentos. As nossas ações são filhas das nossas intenções. O que nós fazemos objetivamente, seja falando, seja agindo, antes de ser objetivo, fez parte de uma realidade subjetiva. Pensamentos estão por trás de toda palavra na Bíblia Sagrada. A Bíblia não é apenas um livro de palavras, é um livro de pensamentos. Fé é um pensamento correto sobre Deus. É pensar o que Deus pensa, é pensar sobre o que Deus falou. Porque se Ele disse, Ele pensou. Então fé é sintonizar o meu pensamento com o de Deus. A gestão do pensamento é de extrema importância. Nós somos ideias de Deus. Nascemos do pensamento de Deus. Seja como for que isso aconteceu, hoje nós estamos aqui porque Deus pensou em nós. O que eu quero dizer com isso é que você deve cuidar do seu pensamento. Você deve treinar o seu pensamento, treinar a sua mente. A mente precisa de treinamento tanto quanto o corpo. Ora, se você deseja ter um corpo musculoso, um corpo forte, você precisa treiná-lo. Se você deseja adquirir habilidade no que quer que seja, culinária, artesanato, você precisa treinar o uso das suas mãos. É a mente que está sendo treinada. Treinada em usar os instrumentos chamados mãos, pés, boca, para produzir os efeitos no mundo que ela pretende que sejam produzidos. Assim também, nós precisamos treinar a mente nas questões da fé. Treinar a mente nos caminhos de Deus, treinar a mente para pensar de acordo com Deus. Tudo é mental. Algumas pessoas dizem, fé não é da mente, é do coração. Filho, coração é mente. Talvez a distinção que a Bíblia queira fazer não tenha a ver com se é mental ou não, mas se é de uma profundidade ou de outra da mente. A mente é interessante, você conhece ela da mesma forma que você enxerga um iceberg. Quando você vê a foto de um iceberg, saiba que por maior que ele seja do lado de fora da superfície da água, ele ainda é maior do lado de dentro, abaixo da superfície. Algumas pessoas dizem que 9/10 de um iceberg se encontra abaixo do nível da água. Assim também é a nossa mente. Quando a Bíblia nos fala promessas de Deus, quando Deus nos transmite suas promessas na Bíblia, Ele está transmitindo caminhos para o nosso pensamento. Crer nas promessas é exercitar o pensamento de acordo com aquelas palavras da Bíblia. Então você precisa treinar a sua mente, ou você não vai conseguir os efeitos esperados, os efeitos previstos para a vida daquele que de fato crê. Entenda isso. A palavra fé vem do grego pistes. Pistes não é fazer força para acreditar. Pistes significa ter sintonia. Pistes significa fidelidade, uma espécie de réplica fiel. Quando você está vendo alguém desenhando
o rosto de uma outra pessoa, no final você vai olhar para o desenho e olhar para a pessoa. O desenho não é a pessoa. O desenho, porém, pode ser uma expressão fiel do rosto que estava diante do desenhista. A nossa mente e o mundo de Deus, eles têm uma relação que pode se parecer com essa do rosto e do desenho. O que Deus diz é o rosto. O que ficou desenhado em nossa mente é o que nós vamos chamar de fé. O que está na sua mente é uma expressão fiel daquilo que Deus falou? O que está na sua mente reflete de modo fiel aquilo que foi dito na palavra? Se sim, então você está exercendo fé. E se a fé aconteceu na sua mente, ela também vai se expressar na sua ação. Então eu estou te convidando hoje a levar a sério todo o chamado, todo o convite que nós fizemos para o treinamento da mente nos caminhos de Deus. Porque se a mente não for treinada nos caminhos de Deus, se a sua mente não for treinada para manter dentro de si imagens fiéis, que expressem fielmente aquilo que foi dito na palavra, suas ações não poderão expressar a vontade de Deus. A mente vem antes da ação. A mente é mãe da ação. Os pensamentos geram ações. Você não pode trair isso. Mesmo que você comece a se esforçar para agir de uma forma que contraria aquilo que está de fato na sua mente, isso vai ter curtíssima duração e não vai ter o efeito esperado. Então, vamos treinar a nossa mente nos caminhos de Deus, nas palavras de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2, é o texto maravilhoso no qual o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não pode ser experimentada, não pode se tornar experiência, a menos que nós tenhamos nos transformado para esta experiência. E como é que nós nos transformamos? Renovando a nossa mente. A palavra mente que Paulo emprega nesse texto não é a palavra comum, psique, é uma outra, a palavra nous, escreve-se nous. E esse nous tem a ver com entendimento, ponto de vista, maneira de enxergar o mundo e as coisas, combina bastante com cosmovisão, embora seja um pouco forçada essa expressão cosmovisão sobre nous. Nous tem a ver com a forma como você enxerga as coisas. Bem parecido com o que nós queremos dizer quando falamos de cosmovisão. Então veja que Paulo está dizendo que a menos que você comece a entender as coisas por um outro ângulo, a menos que você adote os pontos de vista de Deus, você não pode experimentar o efeito da vontade de Deus, que é bom, agradável e perfeito. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos em frente, vamos treinar a mente.